Dum, dum. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Olá, BBC leitores e seguidores. Como vocês estão nesta tarde de hoje? Como vocês estão? Hoje nós vamos ler, acho que mais 2 capítulos de Cinder. O capítulo 29, que fecha a parte 3 do livro, e o início da parte 4, que é o capítulo 30. Vai ser meio apertado no nosso tempo, eu acho. Vassourinha. Vai ser meio apertado no nosso tempo, eu acho, porque são os capítulos mais densos. Mas acho que vai valer muito a pena a gente ler esses 2 capítulos hoje. E assim nós chegamos na reta final do nosso livro, né? Que é a parte 4, que são os acontecimentos finais do livro. Oi, professora Zilma, e oi, Davi. E assim a gente vai chegando no final da nossa história. Nós vimos toda a manipulação fria de Levana no último capítulo que a gente leu, né? Que foi o capítulo do jantar. E agora nós voltamos ao apartamento da Cinder, depois que a Adri mandou os androides da guarda municipal irem atrás dela, capturar ela de volta, né? Tipo, por quê? Enfim, vamos começar a nossa leitura de hoje. Um pouquinho de água. E vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Tá longe. Oh, o que é isso? Pronto, mais pertinho assim. Let's go. Capítulo 29. Cinder fechou com força a porta do apartamento e marchou para a sala de estar. Adri estava sentada imóvel ao lado da lareira, olhando furiosa para Cinder como se estivesse aguardando. Cinder fechou os punhos. Como você ousa me caçar como se eu fosse uma criminosa qualquer? Não pensou que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa? Como eu me atrevo a tratar você como uma ciborgue qualquer, você quer dizer? Adri cruzou as mãos sobre o colo. Você é um ciborgue comum e está sob a minha jurisdição legal. É meu dever assegurar que você não se torne uma ameaça para a sociedade. E pareceu bem claro que você estava abusando dos privilégios que lhe concedi no passado. Que privilégios? Sempre concedi liberdade a você, Cinder, mas fazer o que quiser para ir aonde desejar. Para fazer o que quiser, para ir aonde desejar. Mas despertou minha atenção o fato de que você não respeita as limitações e responsabilidades que acompanham a liberdade. Cinder franziu o senho e recuou. Ela repetia todo o discurso irado na mente durante o percurso do aerodeslizador até sua casa. Não esperava que Adri revidasse com o discurso próprio. Isso tudo é porque eu não respondi a uns poucos comunicados? Adri jogou os ombros para trás. O que você estava fazendo no palácio, Cinder? O coração de Cinder saltou do peito. No palácio? Adri levantou a sobrancelha calma. Você vem rastreando o meu chip de identificação? Você fez com que fosse necessário tomar determinadas precauções. Eu não fiz nada. Você não respondeu à minha pergunta. Os alarmes internos de Cinder dispararam, adrenalina em níveis críticos, e ela respirou fundo. Fui me juntar aos protestos, entendeu? Isso é crime? Tinha a impressão de que você estava no porão, trabalhando como deveria estar. Sair furtivamente de casa sem permissão, sem sequer me informar para se juntar a um protesto sem sentido, e tudo enquanto Peony está... A voz dela falhou. Adri baixou os olhos, se conteve, mas sua voz estava mais grave quando ela falou novamente. Seus registros mostram também que você andou de aerodeslizador hoje, para a periferia da cidade até o distrito do antigo armazém. Me parece claro que você estava tentando fugir.
Fugir. Não, é, é onde ela hesitou. Há lojas de peças usadas lá. Eu fui atrás de peças. É mesmo. E só para eu saber, como você conseguiu dinheiro para pagar o aerodeslizador? Mordendo o lábio, Cinder afundou o olhar no chão. Isso é inaceitável, disse Adri. Não vou tolerar tal comportamento de sua parte. Cinder ouviu uma movimentação no corredor. Olhando pela porta, ela viu Pearl saindo furtivamente do quarto, atraída pelo tom alto da voz da mãe. Ela se virou para Adri novamente. Depois de tudo o que fiz por você, continuou Adri, tudo o que sacrificamos, você tem a coragem de me roubar. Cinder franziu o senho. Eu não roubei nada de você. Não? As juntas dos dedos de Adri embranqueceram. Eu poderia deixar passar uns poucos níveis para uma volta de aerodeslizador, Cinder. Mas me diga, onde você conseguiu 600 níveis para pagar pelo seu... O olhar dela recaiu sobre as botas de Cinder. Os lábios se torcendo em um sorriso desdenhoso. Seu novo membro. Não é verdade que o dinheiro estava reservado para aluguel, comida e despesas de manutenção da casa? O estômago de Cinder se contraiu. Eu acessei a memória de Aiko. Em apenas uma semana, 600 níveis, sem falar em brincar com as pérolas que Garan me deu em nosso aniversário. Me faz mal pensar no que mais você anda escondendo de mim. Cinder comprimiu os punhos trêmulos nas coxas, grata por não ter contado a Aiko sobre ser lunar. Eu não quero ouvir. Adri juntou os lábios. Se você não estivesse fora o dia inteiro borboleteando por aí, saberia que, disse, e sua voz aumentou, reforçada, como se a raiva por si só pudesse conter as lágrimas, que agora tenho um enterro para pagar. Com 600 níveis eu poderia comprar uma placa respeitável para minha filha e pretendo recuperar esse dinheiro. Vamos vender alguns pertences pessoais para pagar as despesas e você terá que contribuir com a sua parte. Cinder agarrou a moldura da porta. Ela queria dizer a Adri que nenhuma placa cara traria Peony de volta, mas não teve forças. Fechou os olhos, encostou a testa no frio batente da madeira. Não fiquei de pé, parada, fingindo entender pelo que estou passando. Você não é parte dessa família, nem sequer é humana. Eu sou humana, respondeu Cinder, a voz baixa, devastada pela raiva. Ela apenas queria que Adri parasse de falar para que pudesse ir para o quarto e pensar em Peony, o antídoto à fuga delas. Não, Cinder. Humanos choram. Cinder recuou, passando os braços em volta de si mesma de forma protetora. Vá em frente. Derrame uma lágrima por sua irmãzinha. Eu pareço já ter chorado tanto que sequei. Então, por que você não divide esse fardo? Isso não é justo. Não é justo? Vociferou Adri. O que não é justo é que você ainda esteja viva enquanto ela não está. Isso não é justo. Você devia ter morrido naquele acidente. Eles deviam ter deixado você morrer e minha família viver em paz. Cinder bateu o pé. Pare de me culpar. Eu não pedi para viver, não pedi para ser adotada, não pedi para me tornar em ciborgue. Nada disso é minha culpa. E Peony também não foi culpa minha, e nem Garan. Eu não dei início a essa peste. Eu não... Ela parou quando as palavras do Dr. Erland voltaram. Os lunares haviam trazido a peste para a Terra. Os culpados eram os lunares. Os lunares. Você teve um curto-circuito agora? Cinder balançou a cabeça para afastar os pensamentos e lançou um olhar silencioso para Pearl antes de se virar novamente para Adri. Eu posso devolver o dinheiro, disse ela, o suficiente para comprar a placa mais bonita para Peony ou até mesmo uma lápide. É tarde demais para isso. Você provou que não faz parte dessa família. Provou que não podemos confiar em você. Adri alisou a saia na altura dos joelhos. Como punição por seu roubo e sua tentativa de fuga esta tarde, resolvi que não permitirei que você vá ao baile anual. Cinder engoliu uma risadinha irônica. Adri achava que ela era idiota?
Até que eu mude de ideia, continuou Adri, o mais longe que você poderá ir é o porão durante a semana e para o seu estande no festival para que possa começar a pagar o dinheiro que me roubou. Cinder enterrou os dedos nas coxas, muito enfurecida para argumentar. Cada fibra, cada nervo, cada fio vibrava. E você deixará seu pé comigo. Ela ficou perplexa. Como é? Acho que é a solução justa. Afinal, você o comprou com meu dinheiro, então ele é meu, para que eu faça o que quiser. Em algumas culturas, cortariam suas mãos por isso, Cinder. Considere-se sortuda. Mas é meu pé. E você vai ter que se virar sem ele até encontrar um substituto mais barato. Ela olhou furiosamente para os pés de Cinder. Seus olhos se torceram em repulsa. Você não é humana, Cinder. Já é hora de aceitar isso. Com a boca aberta, Cinder lutou para formar um argumento, mas legalmente o dinheiro era de Adri. Legalmente, Cinder pertencia a Adri. Ela não tinha direitos, não tinha posses, não era nada além de um ciborgue. Você pode ir agora, disse Adri, lançando os olhos na direção da cornija vazia da lareira. Mas certifique-se de deixar seu pé no corredor antes de ir dormir. Com os punhos fechados, Cinder recuou para o corredor. Peu se grudou à parede, olhando para Cinder com nojo. Suas bochechas estavam úmidas com as lágrimas recentes. Espere. Mais uma coisa, Cinder. Ela congelou. Você verá que já comecei a vender algumas coisas desnecessárias. Deixei algumas peças com defeito no seu quarto que foram consideradas sem valor. Talvez você possa pensar em algo para fazer com elas. Quando ficou claro que Adri havia terminado, Cinder disparou pelo corredor sem olhar para trás. A raiva parecia transbordar de seu corpo. Ela queria libertar sua fúria pela casa, destruindo tudo, mas uma voz baixa em sua mente a tranquilizou. Adri queria aquilo. Adri queria uma desculpa para mandar prendê-la, se livrar dela de uma vez por todas. Ela só precisava de tempo. Mais uma semana, 2 no máximo, e o carro estaria pronto. Então ela realmente seria uma ciborgue fugitiva, mas dessa vez Adri não seria capaz de rastreá-la. Entrou em seu quarto com passos pesados e bateu à porta, se jogando nela com a respiração quente e trêmula. Ela apertou os olhos. Mais uma semana. Mais uma semana. Quando sua respiração começou a se normalizar e os alertas em seu visor desapareceram, Cinder abriu os olhos. Seu quarto estava tão bagunçado quanto sempre. Ferramentas velhas e peças jogadas nas cobertas manchadas por graxa que cobriam sua cama. Mas seus olhos imediatamente pousaram sobre uma nova adição ao caos. Seu estômago pesou. Ela se ajoelhou em uma pilha de partes de coisas sem valor. Ela se ajoelhou em uma pilha das partes de coisas sem valor que Adri deixara para que ela olhasse. Uma roda bem usada, marcada por pedras e escombros, uma ventoinha antiga com uma lâmina torta, 2 braços de alumínio, uma ainda com a fita de veludo de peônia amarrada no pulso. Tensionando a mandíbula, ela começou a procurar em meio aos pedaços, cuidadosamente, um por um. Seus dedos tremiam sobre cada parafuso deformado, cada pedaço de plástico derretido, ela balançou a cabeça, suplicando em silêncio, suplicando. Finalmente, ela encontrou o que procurava. Com um soluço seco e grato, desmoronou apertando o chip de personalidade de Aiko, sem valor algum, contra o peito. Final do capítulo 29. Vamos fazer uma enquete? Quem é mais cruel? Levana ou Adri? Fica aí, né, a pergunta. Quem é a mais cruel? Confiscar o pé de Cinder, destruir a coitada da Aiko, fazer drama, tarará. Essa mulher, gente, ela é o poço de amargura em pessoa, que não tem condição de coisa dessa, não. Falar que a Cinder não é humana. Meu Deus do céu, viu? Se a Adri me pegasse num dia como eu tô hoje, ela ficava sem os cabelos esticados dela. Ai, ai.
par de levana, um pouquinho menos pior. Exatamente isso que a Adri é. Pra que placa? Ela podia ter encontrado uma forma de ter sido presença para Peony em seus últimos momentos. Tecnicamente, não. A raiva da Adri é muito mais porque ela acha que Cinder é culpada de alguma forma, porque Cinder é culpada de ter vindo primeiramente para a família dela, etc e tal, do que necessariamente por ter perdido Peony. Isso também pesa. Mas, tecnicamente, ela não poderia ter estado com Peony porque Peony estava de quarentena. A bruxa do capítulo de hoje é Adri. Exatamente. Ela fez de Aiko pedaços? Exatamente, gente. Aí os 2 bracinhos de alumínio, um ainda com a fita de peludo que Peony amarrara no pulso. Ela destroçou a coitada da Aiko. E assim ainda ficou desesperada, porque no centro da coisa, o que é a Aiko? A Aiko é um androide, mas ela só funciona por causa do chip de personalidade, que é o chip programado. E aí, de todos aqueles pedaços, nenhum deles importava. A única coisa que realmente importava era o chip, que por sorte, por ser defeituoso, não foi vendido. E aí assim ele conseguiu recuperar. Adri é cruel. A Adri é muito cruel. Vamos começar então o livro 4. De novo uma abertura para o livro 4, que diz: O príncipe mandou que as escadas fossem cobertas por piche, e quando Cinderela não as desceu correndo, sua sapatilha esquerda ficou presa ali. Eu não sabia que era assim que acontecia na história original, não. Pra mim, a Cinderela tinha perdido o sapatinho porque ela era estrabalhada mesmo. Mas não é porque o sapatinho ficou grudado na escada. A sapatilha, no caso, né? Capítulo 30. Cinder se sentou em seu estande, o queixo apoiado nas mãos, observando o enorme netschreen do outro lado da rua lotada. Ela não conseguiu ouvir os comentários do repórter em meio ao caos, mas não precisava. Ele estava cobrindo o festival no qual ela estava. O jornalista parecia estar se divertindo bem mais do que ela, gesticulando loucamente para os vendedores de comida e malabaristas que passavam contorcionistas em pequenos carros alegóricos e o fim da cauda de uma pina de dragão da sorte. Cinder sabia, pelo rebuliço, que o repórter estava na praça a apenas uma quadra dela, onde a maioria dos eventos acontecia durante o dia. Era bem mais festiva do que a rua com os estandes dos vendedores, mas pelo menos ela estava na sombra. O dia teria sido bem ocupado comparado aos dias de feira. Um monte de clientes em potencial tinham pesquisado preços de tablets quebrados e peças de androides, mas ela fora forçada a dispensar todos. Não faria mais clientes em Nova Pequim. Ela nem estaria ali se Adri não a tivesse forçado a ir, deixando-a lá enquanto ela e Pearl iam ao shopping para comprar os acessórios de última hora para o baile. Ela desconfiava que Adri só queria observar os olhares pasmos para a garota manca em um pé só. Ela não podia dizer à madrasta que Lynn Cinder, renomada mecânica, não estava disponível para os negócios, porque não podia dizer a Adri que partiria. Cinder suspirou, soprando um cacho de cabelo desarrumado para longe do rosto. O calor era miserável, a umidade se colava à pele, grudando sua camisa às costas, junto às crescentes nuvens no horizonte. Isso prometia chuva, muita chuva. Não eram as condições ideais para dirigir, mas isso não a deteria. Dali a 12 horas, estaria a quilômetros além dos limites da cidade,
abrindo a maior distância que conseguisse entre ela e Nova Pequim. Descera para a garagem todas as noites depois que Adri e Pearl adormeciam, saltando em uma perna só, apoiada em uma muleta improvisada feita em casa, para que pudesse trabalhar no carro. A noite passada, pela primeira vez, o motor rugiu para a vida. Bem, na verdade, foi mais como se gaguejasse para a vida e cuspisse gases nocivos do escapamento que a fizeram tossir como louca. Usara quase a metade do dinheiro da pesquisa de Dr. Erland em um grande tanque de gasolina que, se ela tivesse sorte, a levaria pelo menos até a província seguinte. Seria uma viagem sacolejante, seria uma viagem fedorenta, mas ela estaria livre. Não, elas estariam livres. Ela e o chip de personalidade de Aiko e o chip de identificação de Peony. Iam todas fugir juntas, como sempre dissera que fariam. Embora ela soubesse que nunca traria Peony de volta, esperava que algum dia, pelo menos, pudesse encontrar outro corpo para Aiko. Alguma outra carcaça de androide, talvez, quem sabe até mesmo um androide acompanhante, com as formas femininas ideais, zombeteira. Ela achava que Aiko gostaria disso. O telão mudou, exibindo as outras principais notícias da semana. Cheng Sunto, a criança que passara por um milagre, sobrevivente da peste. Ele foi entrevistado inúmeras vezes sobre sua inacreditável recuperação, e toda vez isso despertava um pequeno brilho no coração de silício de Cinder. Imagens de uma louca fuga da quarentena foram reproduzidas repetidas vezes nas telas também, mas a gravação nunca mostrava seu rosto, e Adri estava muito distraída pelo baile e pelo enterro para o qual Cinder não foi convidada, para perceber que a garota misteriosa vivia debaixo do seu próprio teto. Ou talvez Adri prestasse tão pouca atenção nela que não reconheceria de qualquer forma. Rumores abundavam sobre a garota e a miraculosa recuperação de Cheng Sunto, e embora alguns falassem de um antídoto, ninguém era muito claro. O menino estava agora sob a vigilância da equipe de pesquisa do palácio, o que significava que o Dr. Erland tinha uma nova cobaia para se divertir. Ela esperava que fosse suficiente, dado que seu papel como voluntária na pesquisa chegara ao fim. Ela não tivera a coragem de dizer ao doutor ainda, contudo, e a culpa se agarrava a ela quando via um novo depósito em sua conta a cada manhã. O Dr. Erland mantinha suas promessas. Criara uma conta ligada à identificação de Cinder de forma que só ela pudesse acessar, e não Adri, e fizera depósitos quase diários do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento. Até então, não pedira nada em troca. Seus únicos comunicados foram para dizer que ainda estava usando suas amostras de sangue e para lembrá-la de não retornar ao palácio até que a rainha tivesse ido embora. Cinder franziu o senho, coçando a bochecha. O Dr. Erland nunca tivera a chance de lhe explicar por que ela era tão especial se ele também era imune. A curiosidade dela permanecia no fundo de seus pensamentos, mas não tão forte quanto sua determinação para fugir. Alguns mistérios permaneceriam sem solução. Ela puxou a caixa de ferramentas em cima da mesa para si, remexendo-a por nenhuma outra razão, a não ser manter suas mãos ocupadas. O tédio dos últimos 5 dias a levara a organizar meticulosamente cada parafuso restante. Agora começara a contar, criando um inventário digital no cérebro. Uma criança surgiu do outro lado da mesa de trabalho, o cabelo preto macio preso nas Marias Chiquinhas. Com licença, disse ela, pousando um tablet na mesa. Você poderia consertar isso? Cinder virou os olhos entediados para da criança para o tablet. Era pequeno o bastante para caber em sua mão e estava coberto por uma capa rosa cintilante. Suspirando, ela pegou o tablet e o virou nas mãos, pressionando o botão de força, mas apenas um jargão ininteligível apareceu na tela. Torcendo os lábios, ela bateu o canto da tela na mesa 2 vezes. A garota pulou para trás. Os métodos de conceito da Cinder teórico são engraçados.
Cinder tentou o botão de força novamente e a tela de boas-vindas apareceu. Dê uma chance a ele, disse ela, devolvendo a criança, que tropeçou ao pegá-lo. Os olhos da garota brilharam. Ela deu um sorrisinho rápido, com 2 dentes faltando, antes de correr para a multidão. Cinder se curvou, pousou o queixo nos antebraços e desejou pela milésima vez que Aiko não estivesse presa dentro de um pequeno pedaço de metal. Elas estariam se divertindo com os vendedores, com os rostos suados e rosados, se abanando dentro das coberturas de seus estandes. Falariam sobre todos os lugares que iriam e veriam. O Taj Mahal, o mar Mediterrâneo, a estrada do trem transatlântico de levitação magnética. Aiko iria querer fazer compras em Paris. Quando um estremecimento a percorreu. Cinder enterrou o rosto no cotovelo. Por quanto tempo ela teria que carregar aqueles fantasmas ao seu redor? Você está bem? Ela se sobressaltou e levantou os olhos. Kai estava se inclinando inclinando no canto do estande, um braço apoiado no trilho de metal da porta, o outro escondido atrás dele. Usava o seu disfarce novamente, um moletom cinza com o capuz na cabeça. E mesmo naquele calor sufocante, conseguia parecer perfeitamente composto. O cabelo dele apenas despenteado, o sol brilhando atrás dele. O coração de Cinder começou a se expandir antes que ela o contivesse. Ela não se deu o trabalho de levantar, mas de modo consciente enfiou a perna o mais para baixo possível, querendo esconder o máximo de fios, mais uma vez feliz pela fina toalha de mesa. Vossa Alteza, não quero lhe dizer como conduzir o seu próprio negócio nem nada, mas você já pensou em cobrar das pessoas pelos seus serviços? Seus fios pareciam estar lutando para se conectar em seu cérebro por um momento, antes que ela se lembrasse da garotinha de alguns instantes atrás. Ela limpou a garganta e olhou em volta. A garota estava sentada na calçada, com o vestido esticado sobre os joelhos, cantarolando a música que saía das pequenas caixas de som. Consumidores passavam girando sacolas contra os quadris e petiscando ovos cozidos em chá. Os lojistas estavam ocupados, transpirando. Ninguém estava prestando nenhuma atenção neles. Não quero lhe dizer como ser príncipe, mas você não devia ter algum guarda-costas ou algo assim? Guarda-costas? Quem iria querer fazer mal a um cara encantador como eu? Quando ela o olhou, ele sorriu e mostrou rapidamente o pulso para ela. Acredite em mim, eles sabem exatamente onde estou e o tempo todo, mas tento não pensar nisso. Ela pegou um parafuso de cabeça chata da caixa de ferramentas e começou a rodopiá-lo entre os dedos, qualquer coisa para manter as mãos ocupadas. Então, o que você está fazendo aqui? Você não deveria, não sei, estar se preparando para a coroação ou algo do gênero? Acredite ou não, parece que estou tendo dificuldades técnicas de novo. Ele tirou o tablet do cinto e olhou para baixo. Veja, eu imaginei que provavelmente é demais esperar que a mecânica mais renomada de Novo Pequim esteja tendo problemas com o tablet dela. Então, concluí que deve haver algo errado com o meu. Contorcendo os lábios, ele bateu o canto de seu tablet na mesa. Mas em seguida, checou a tela de novo, com um suspiro pesado. Não, nada. Talvez ela esteja ignorando os meus comunicados de propósito. Ela não pode estar ocupada? Ah, sim, você parece completamente atarefada. Cinder revirou os olhos. Aqui, eu trouxe uma coisa para você. Kai deixou o tablet de lado e tirou a mão de detrás das costas, fazendo surgir uma caixa longa e fina, embalada num papel dourado, com uma fita branca. O papel era lindo, mas o embrulho em si, nem tanto. Cinder largou a chave de fenda com um retinir. Pra que é isso? Uma pontada de mágoa atravessou o rosto dele. Como assim? Eu não posso comprar um presente para você? Perguntou com um tom que quase interrompeu as ondas elétricas na fiação dela. Não,
Não depois de eu ter ignorado 6 comunicados seus na última semana. Você é lento para entender as coisas? Então você os recebeu? Ela pousou os cotovelos na mesa, afundando o queixo nas palmas das mãos. É claro que recebi. Então, por que está me ignorando? Eu lhe fiz alguma coisa? Não? Sim. Ela fechou os olhos e os esfregou, massageando as têmporas em seguida. Pensara que a parte difícil tinha passado. Ela desapareceria e ele seguiria com a sua vida. Ela passaria o resto da vida acompanhando quando o imperador Kai fizesse discursos e aprovasse impostos, quando viajasse em missões diplomáticas pelo mundo, quando apertasse mãos e beijasse bebês. Ela o veria se casar, assistiria quando sua esposa lhe desse filhos, porque o mundo todo pararia para ver isso acontecer. Mas ele a esqueceria. Era o que precisava acontecer. Como fora ingênua em pensar que seria tão simples. Não, sim. Ela gaguejou, pensando que seria fácil culpar Adri por seu silêncio. Sua cruel madrasta, que se recusava a lhe permitir que deixasse a casa, mas não era fácil. Ela não podia arriscar dar esperanças a Kai, não podia se arriscar a fazer qualquer coisa que pudesse mudar sua determinação. É só que Ela recuou, sabendo que deveria lhe contar. Ele pensava que ela era uma simples mecânica e talvez estivesse disposto a cruzar essa barreira social. Mas ser ciborgue e lunar, ser odiada e desprezada por cada cultura na galáxia, ele entenderia em um instante porque precisava tirá-la da cabeça. Mais do que isso, ele provavelmente a esqueceria num piscar de olhos. Seus dedos de metal coçaram. Sua mão direita estava queimando dentro do tecido. Tire as luvas e mostre a ele. Ela esticou a mão para a bainha distraidamente, tocando o material sujo de graxa. Mas não conseguia. Ele não sabia. Ela não queria que ele soubesse. Por que você tirou? Por que você ficou insistindo sobre a ideia? Tá. Ela tá respondendo. Por que você ficou insistindo sobre o baile idiota? Disse ela, empalidecendo só de pensar nas próprias palavras. Ele lançou um olhar superficial para a caixa dourada em suas mãos. A tensão se derreteu até que seus braços caíssem ao lado do corpo. Pelas estrelas, Cinder. Se eu soubesse que você baixaria um embargo sobre mim só por convidá-la para um encontro, eu não teria me atrevido. Ela olhou para cima, para o céu, desejando que ele tivesse ficado pelo menos um pouco aborrecido com a resposta dela. Tudo bem, você não quer ir ao baile, entendi. Não vou mais mencioná-lo. Ela brincou com as pontas dos dedos nas luvas. Eu agradeço. Kai pousou a caixa na mesa. Ele se remexeu, desconfortável, incapaz de esticar o braço para pegar Ela se remexeu, desconfortável, incapaz de esticar o braço para pegar o presente. Você tem alguma coisa importante para fazer? Algo como governar um país? Provavelmente. Inclinando-se para a frente, ele espalmou a mão no balcão e se inclinou mais, endireitando-se para ver o colo de Cinder. O coração dela saltou e ela se enfiou ainda mais para dentro do balcão, posicionando o pé o mais longe possível do raio de visão dele. O que você está fazendo? Perguntou ela. Você está bem? Estou. Por quê? Você normalmente é o mais elevado padrão da etiqueta real, mas nem sequer se levantou. E eu estava tão preparado para ser um cavalheiro e insistir para que você se sentasse novamente. Sinto muito por ter roubado de você esse momento de tanto orgulho, disse ela, afundando mais na cadeira. Mas cheguei aqui ao amanhecer e estou cansada. Desde o amanhecer. Que horas são agora? Ele esticou a mão para pegar o tablet. São 1h04 da tarde. Ele parou com a mão no dispositivo em sua cintura. Bem, é hora para um intervalo então, não é? Ele sorriu radiante. Será que eu posso ter a honra de lhe convidar para almoçar?
Pânico faiscou na parte posterior da cabeça de Cinder e ela se sentou reta. É claro que não. Por quê? Porque estou trabalhando, não posso simplesmente sair daqui. Ele ergueu uma sobrancelha para as pilhas de parafusos impecavelmente organizadas no balcão. Trabalhando nisso? Para seu governo, estou esperando um grande pedido de peças e alguém tem que estar aqui para recebê-lo. Ela estava orgulhosa pela mentira ter soado tão verossímil. Cadê o androide? A respiração dela falhou. Ela não está aqui. Kai deu um passo para trás, afastando-se do balcão, e olhou dramaticamente em volta. Peça a um dos vendedores para dar uma olhada no seu estande. De jeito nenhum. Gastei dinheiro para alugar esse estande. Não vou simplesmente abandoná-lo porque algum príncipe apareceu. Kai se aproximou da mesa de novo. Vamos. Não posso levar você para aquele lugar que começa com B e não posso levá-la para almoçar. A não ser que eu desconecte o processador de um dos meus androides, essa será a última vez que nos veremos. Acredite ou não, na verdade, já tinha meio que aceitado isso. Kai pousou os cotovelos no balcão, baixando a cabeça de forma que o capuz ocultava dela os olhos dele. Os dedos de Kai encontraram um parafuso e começaram a passá-lo de um lado para o outro. Você vai assistir à coroação, pelo menos? Ela hesitou antes de encolher os ombros. É claro que sim. Assentindo com a cabeça, ele usou a ponta do parafuso para limpar a unha do polegar, embora Cinder não conseguisse ver nenhuma sujeira ali. Espera-se que eu faça uma declaração hoje à noite. Não durante a coroação, mas no baile. Sobre a negociação de paz que estamos discutindo desde a semana passada. Não será transmitida por causa dessa política ridícula de Levana contra câmeras, mas eu queria que você soubesse. Cinder enrijeceu. Houve algum progresso? Acho que pode-se dizer que sim. Ele olhou para ela, mas não conseguiu sustentar o olhar por muito tempo. Logo, ele estava olhando além dela, para todas as peças abandonadas. Sei que é idiota, mas, em parte, eu sentia que, se visse você hoje, se eu pudesse convencê-la a me acompanhar esta noite, então talvez ainda pudesse mudar as coisas. É ridículo, eu sei. Não que Levana se importe se eu, você sabe, de repente sentir alguma coisa por alguém. Ele ergueu a cabeça de novo, arremessando o parafuso de volta para sua pilha. Todo o corpo de Cinder formigou com as palavras dele, mas ela engoliu em seco, forçando a distração a se afastar. Ela se lembrou de que era a última vez que o veria. Você quer dizer que vai... As palavras secaram. Ela baixou a voz. Mas, e Naice? As coisas que ela sabia. Kai enfiou as mãos nos bolsos, o olhar perturbado desaparecendo. É tarde demais. Mesmo que eu pudesse achá-la, não aconteceria hoje, nem mesmo antes. E também há o antídoto e eu... Não posso simplesmente fazer corpo mole diante disso. Muita gente está morrendo. O Dr. Erland descobriu alguma coisa? Kai assentiu lentamente. Ele confirmou que é um antídoto de verdade, mas diz que não consegue duplicá-lo. O quê? Por quê? Acho que um dos ingredientes somente é encontrado em Luna. Irônico, não é? E também houve um menino que se recuperou na semana passada e o Dr. Erland tem feito exames nele há dias, mas está fazendo muito segredo quanto a isso. Diz que eu não devo alimentar esperanças de que a recuperação do menino possa nos conduzir a qualquer nova informação. Ele não disse isso diretamente, mas estou com a sensação, com a impressão, de que o doutor está perdendo as esperanças em encontrar um antídoto a curto prazo. Algum antídoto, além do de Levana, pelo menos. Pode ser que leve anos para que façamos qualquer progresso, e a qualquer momento. Ele hesitou, os olhos assombrados. Não sei se seria capaz de ver tanta gente morrer. Cinder baixou o olhar. Eu sinto tanto. Queria que houvesse algo que eu pudesse fazer.
Kai se levantou do balcão, endireitando-se de pé novamente. Você ainda está pensando em ir para a Europa? Ah, sim, de fato. Estou um pouco. Ela respirou fundo. Você quer me acompanhar? Ele deu uma risadinha e tirou o cabelo do rosto. Sim. Você está brincando? Acho que essa foi a melhor proposta que eu já recebi. Ela sorriu para ele, mas durou pouco. Um único momento feliz de faz de conta. Preciso voltar, disse ele, baixando o olhar para a caixa embrulhada pelo fino papel dourado. Cinder tinha quase esquecido o presente. Ele o empurrou pelo balcão, desarrumando uma pilha de parafusos com um gesto. Não, eu não posso. Claro que pode. Ele deu de ombros, aparentemente constrangido, o que lhe dava uma aparência, por estranho que pareça, charmosa. Tinha pensado nele para o baile, mas... Bem, onde quer que você tenha a chance, eu acho. A curiosidade fervia dentro dela, mas ela se forçou a empurrar a caixa na direção dele. Não, por favor. Ele pousou com firmeza a mão sobre a dela. Cinder podia sentir seu calor mesmo com a luva grossa. Aceite, disse ele, e deu um característico sorriso de príncipe encantado, como se estivesse completamente tranquilo. E pense em mim. Cinder, aqui, pegue isso. Cinder se sobressaltou com a voz de Pearl e puxou a mão de debaixo da de Kai. Pearl passou o braço por sua mesa de trabalho, lançando pecinhas e parafusos, retinindo para a calçada, e depois pousou violentamente uma pilha de caixas de papel no lugar deles. Colocou-as em algum lugar lá atrás, Coloque-as em algum lugar lá atrás, onde não serão roubadas, disse Pearl, gesticulando distraidamente na direção dos parafusos do estande. Algum lugar limpo, se houver. Com o coração latejando, Cinder esticou as mãos para pegar as caixas e as puxou para si. Seus pensamentos dispararam para o seu calcanhar vazio. Como ela teria que mancar para os fundos do estande, como não haveria jeito de esconder sua deformidade. Como assim? Sem por favor, nem obrigado? Disse Kai. Cinder recuou, desejando que Kai já tivesse ido embora antes que Pearl arruinasse os últimos momentos em que ela poderia vê-lo. Pearl se eriçou. Ela jogou o longo cabelo sobre os ombros e, enquanto virava na direção do príncipe, os olhos escurecendo. Quem é você para... As palavras desapareceram e seus lábios formaram um beicinho em surpresa. Kai botou as mãos nos bolsos e olhou para Pearl com desdém, mal disfarçando. Cinder torceu os dedos nos laços que amarravam as caixas de papel. Os lábios de Pearl se abriram, a mandíbula caindo, enquanto o príncipe lhe fazia uma curta reverência. É um prazer, disse ele, o tom muito direto. Cinder limpou a garganta. Obrigada novamente por seu generoso pagamento, Vossa Alteza. E a felicidades em sua coroação. O olhar de Kai se suavizou quando ele o desviou de Pearl. Uma ponta de conspiração compartilhada tocou os cantos de seus lábios. Algo muito sugestivo para passar despercebido por Pearl. Ele abaixou a cabeça para Cinder. Acho que é adeus então. Meu pedido ainda vale de qualquer forma, se você mudar de ideia. Para o alívio de Cinder, ele não se estendeu no assunto. Apenas se revirou e desapareceu em meio à multidão. Pearl seguiu com os olhos. Cinder quis fazer o mesmo, mas se forçou a olhar para a pilha de caixas de compras. Sim, claro, disse ela, como se a interrupção do príncipe não tivesse acontecido. Vou deixá-las nas prateleiras ali atrás. Pearl pôs a mão sobre as de Cinder, detendo-a. Seus olhos estavam arregalados e incrédulos. Aquele era o príncipe. Cinder fingiu indiferença. Eu consertei um dos androides reais semana passada. Ele veio apenas me pagar. Uma ruga se formou entre as sobrancelhas de Pearl. Seus lábios se fecharam firmemente. Seu olhar, cheio de suspeita, caiu na fina caixa dourada que Kai deixara para trás. Sem hesitar, ela a pegou. Cinder arfou e tentou pegar a caixa, mas Pearl saiu de seu alcance. Cinder
Cinder arfou, tentando pegar a caixa, mas Peu saiu de seu alcance. Cinder pôs o joelho em cima da bancada, pronta para pular, quando percebeu que catástrofe seria. Com a pulsação disparada, ela congelou e observou enquanto Pearl desfazia o laço e deixava a fita cair no chão poeirento, e depois rasgou o papel dourado. A caixa embaixo era simples e branca, sem nenhuma marca. Ela levantou a tampa. Cinder levantou a cabeça, tentando ver o que tinha dentro, enquanto Pearl olhava, pasma, o presente. Ela podia ver vincos de papel de seda e algo branco e sedoso. Analisou o rosto de Pearl, tentando julgar sua reação, mas conseguia apenas perceber confusão. Isso é uma piada? Sem dizer nada, Cinder recuou lentamente, tirando o joelho do balcão. Pearl baixou a caixa para que Cinder pudesse ver. Do lado de dentro estava um lindo par de luvas o mais lindo par de luvas que ela já vira. Seda pura e um brilho branco prateado. Eram longas o bastante para cobrir seus cotovelos, e havia uma linha de pérolas somente ao longo da bainha que acrescentava um toque simples de elegância. Eram luvas adequadas a uma princesa. Parecia mesmo uma piada. Uma risada aguda explodiu em Pearl. Ele não sabe, não é? Ele não sabe sobre você. Ela pegou as luvas, tirando-as de sua cama de papel de seda, e deixou a caixa cair na rua. O que você achou que aconteceria? Ela sacudiu as luvas para Cinder, os dedos vazios balançando indefesos. Você achou que o príncipe poderia gostar mesmo de você? Pensou que poderia ir ao baile e dançar com ele, usando suas lindas luvas novas e seu... Ela olhou com cuidado para as roupas de Cinder. A calça cargou imunda, a blusa manchada, o cinto de ferramentas amarrado ao redor da cintura, e deu uma risada de novo. É claro que não, disse Cinder. Eu não vou ao baile. Então, qual é a utilidade disto para um ciborgue? Não sei. Eu não. Ele só... Talvez você tenha pensado que não teria importância, disse Pearl, estalando a língua. Foi isso? Você achou que o príncipe... Não. O imperador acharia sentimento em seu coração para relevar todas as suas... Ela girou com a mão. Deficiências? Cinder fechou as mãos, tentando ignorar as palavras afiadas. Ele é apenas um cliente. O brilho de deboche se apagou dos olhos de Pearl. Não. Ele é o príncipe. E se soubesse a verdade a seu respeito, não teria olhado para você, nem de passagem. O peito de Cinder se encheu de ressentimento. Ela olhou nos olhos de Pearl. Isso foi mais ou menos o que ele fez com você, não é? Ela desejou ter segurado a língua no momento em que as palavras saíram, mas o ultraje que surgiu no rosto de Pearl quase valeu a pena. Até que Pearl jogou as luvas no chão, apanhou a caixa de ferramentas no balcão e deixou que todo o seu conteúdo caísse sobre elas. Cinder gritou com um barulho que se seguiu, com porcas e parafusos rolando para a rua. A multidão parou e olhou para elas e para a bagunça. Pearl ergueu o nariz na direção de Cinder. Seus lábios mal se enrugaram. É melhor você arrumar tudo isso antes que o festival acabe. Vou precisar de sua ajuda hoje à noite. Afinal, tem um baile real para comparecer. Os fios de Cinder ainda zumbiam quando Pearl pegou suas caixas de compras e foi embora. Mas Cinder não perdeu tempo em pular sobre o balcão e abaixar ao lado da caixa de ferramentas virada. Ela virou a caixa para cima, mas ignorou as peças bagunçadas, esticando-se para pegar as luvas no fim da pilha. Estavam cobertas por sujeira e poeira, mas foram as manchinhas de graxa que fizeram o coração doer. Cinder se enrolou sobre os joelhos e tentou desamassar as rugas na seda, o que apenas espalhou o óleo. Elas eram lindas, a coisa mais linda que ela já havia possuído. Mas havia uma coisa que ela aprendera ao longo dos anos como mecânica. Mas se havia uma coisa que ela aprendera ao longo dos anos como mecânica, era que certas manchas nunca saíam.
final do capítulo 30. E nós tivemos nesse último capítulo mais um momento hashtag Kyber super fofo. E meu Deus do céu, gente. Qual é a esperança que a gente tem pra esses dois, sinceramente? Com toda a ameaça que ronda a cabeça do próprio pobre príncipe Kai, que é a ameaça lunar, ameaça de guerra, ameaça de peste e o império, e a outra que fica lá com 1001 piripaque na cabeça também, de ser lunar, de ser ciborgue, de querer fugir. Ai, ai. Fica aí a reflexão, né? Quem é que sabe o que é que vai acontecer? Let me see o que vocês estão falando aqui. Tomara que a parte 4 traga bons acontecimentos. Será? As coisas começaram não tão bem assim na parte 4. Pensar na fuga fazia Cinder aguentar firme. Meta é meta. Meta faz resistir. Porrada pra fazer solucionar. Pra fazer funcionar, né? É aqueles murrinhos que a gente dá no canto do computador ou no canto da TV de vez em quando. Esse Kai tem sensor. Aparece nos momentos difíceis pra Cinder. Sensor, não sei, né? Sensor pra confusão. Sensor pra ficar mais difícil ainda decidir as coisas. Que tipo de sensor que o Kai tem? Acho que o Kai tá com falta de sensor, coitado. Sinceramente. Mas como é que a gente pode culpar ele, né? Tá todo mundo lidando com 1001 problemas e 1001 problemas diferentes. Como ela vai esconder a falta de pé? Gente, eu não aguento. Foi muito engraçado. Esse momento deles dois foi fofo e muito engraçado. Ai, meu Deus. Como é que ela vai dar mais esse fora neles? Fácil, fácil. Não foi porque algum príncipe aparece, é porque algum príncipe aparece. Foi nesse sentido que ela falou, tipo assim, eu sei que você é o príncipe, mas sim, você é o príncipe daí. Ai, ai. Ela com ele ao baile ou ele com ela pra Europa? E aí, o que vocês acham? Cinder vai ao baile ou o Kai vai fugir pra Europa com ela? Fica aí a pergunta. E, gente do céu, eu adorei que o Kai deu a maior ignorada na Pearl. E eu adorei que a Cinder apontou pra ela que ela tinha sido ignorada também. E ela foi detestável de ter destruído o presente que o Kai deu pra Cinder. Tão fofo, meu Deus. Olha o tipo de convite pro baile que ele tem. Gente, vamos contar quantas vezes o Kai tentou convidar a Cinder pro baile, porque foi 1001 vezes. Quem acredita sempre alcança a música dele, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. E nós estamos muito perto do final. Vocês têm noção de que a gente só tem agora 8 capítulos pela frente? A gente só tem mais 8 capítulos. Só 8 capítulos. Isso aqui vai voar num tapa. Daqui a pouquinho a gente tá se despedindo de Kai, de Cinder, de Kai e de Cinder, né? A gente não liga muito de se despedir de Levana, nem de Adrien, não. Elas bem que podem ir mesmo. Mas daqui a pouquinho a gente tem que dar tchau pro nosso príncipe, pra nossa ciborgue. Já vai dar aquela dorzinha no coração, não sei vocês. Sensor pra aparecer nos momentos mais difíceis e constrangedores pra Cinder. Pois é. Realmente o sensor dele tá meio desregulado. Mas é isso aí. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, porque a gente está muito perto de acabar o nosso livro. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para saber o que vai acontecer. Se ela vai terminar de consertar a abóbora e vai se picar de novo a Pequim mesmo. E
não sei o que vai acontecer, né? Água para rolar ainda e serão 8 capítulos de fortes emoções. Vejo vocês amanhã, às 4 horas, para mais uma leitura. A live vai ficar salva. O capítulo de hoje vai para o YouTube ainda hoje também, para quem quiser ler ou para quem quiser mandar para os amiguinhos verem com a gente e lerem também, ouvirem, lerem, que é quase a mesma coisa. Mas espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e a gente se vê amanhã. Obrigada pela presença e muitos beijos. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.